Boa noite a todos. Então, nós estamos ainda acabando a introdução do Herculano. Estamos na parte do problema científico. Ok? Você achou aí, Rolim? Eu estou procurando aqui. Tá indo para o final. Três tópicos do final. Esse é o terceiro tópico do final. Achou aí? Ou quer que projete? Não. Se localizou, Rolim? Ética. Problema científico, né? Depois tem um problema religioso. É pequeno o problema científico. Finalzinho, né? Então aqui já. Vamos lá. Então eu vou lendo aqui, a gente vai interrompendo. Kardec examina o problema científico do Espiritismo no capítulo 7º e 8º da introdução ao estudo da doutrina espírita. Vejamos um trecho bastante esclarecedor, cuja tradução o leitor encontrará no lugar próprio desta edição. Aí, desculpe, mas se alguém souber francês, traduz. Não obstante, Kardec insiste no caráter científico da doutrina, caráter próprio, como ele explica nos capítulos citados, pois se trata de uma ciência que deve ter os seus próprios métodos, uma vez que seu objeto não é a matéria, mas o espírito. Aí uma observação, né? Quer dizer, a ciência que Kardec se refere está muito ligada ao espiritualismo racional, entendeu? Principalmente, né? Quer dizer, a metafísica, que ele fala, a questão da psicologia espiritualista, são as ciências que embasam o espiritismo. Então hoje está claro para a gente isso, né? Quer dizer, que essas eram as ciências e a gente hoje sabe como é que elas se ligam ao espírito, né? Justamente porque elas estavam voltadas para essa área do estudo aí, embora não se houvesse a parte empírica, né? Vamos dizer assim, só tinha a parte teórica, né? Então vamos lá. É uma coisa, né, o Satiro? Uma coisa que é o que fugiu, né, totalmente do que nós estudávamos como espiritismo, né? Ele trazia como base da doutrina espírita o quê? Mediunismo. Justamente. As irmãs fortes, né, e outros médios de renome que tiveram na época. E o que precisava realmente para pautar, né, e assegurar todo o conhecimento é esse, o espiritualismo racional e o magnetismo animal. Justamente, para a gente poder ter uma compreensão mais aprofundada do que ele estava falando, né? Então, Herculano, obviamente, não sabia disso, né? Não teve acesso a isso, foi escondido. Por que essa insistência no caráter científico? Porque o Livro dos Espíritos vem abrir uma nova era no estudo dos problemas espirituais. Até a sua publicação, esses problemas eram tratados de maneira empírica ou apenas imaginosa. As religiões, com seus intricados sistemas teológicos, ou as ordens ocultas, as corporações místicas e teosóficas, deslocavam os problemas do espírito para o terreno do mistério. O conhecimento humano se dividia para nos servirmos das expressões de Santo Agostinho, na iluminação divina e na experiência. O Espiritismo veio modificar essa ordem de coisas, mostrando a possibilidade de encararmos os problemas espirituais através da experiência agostiniana, ou seja, através da mesma razão que aplicamos aos problemas materiais. Nesse sentido, o Livro dos Espíritos se constitui o espiritualismo. Pode ser chamado espiritualismo utópico, e tudo que vem com ele e depois dele, segundo a sua linha doutrinária, é espiritualismo científico, como faz os marxistas com o socialismo de antes e depois de Marx. Aqui ele já tinha essa sacação, porque o termo aparecia em vários lugares, né, o espiritualismo. Mas ele não tinha as informações como a gente tem hoje, né? Como nós não tínhamos a informação. Isso foi escondido, né? Que isso foi, inclusive, eliminado como ciência do mundo, né? Foi tido. O nível que se chegou é você jogar fora toda essa ciência, né, que chegou às universidades e às escolas na França.
esta a posição especial de O Livro dos Espíritos, no plano da cultura espiritual. Com ele, o Espiritismo e seus problemas saíram no terreno da abstração para se tornarem acessíveis à investigação racional e até mesmo à pesquisa experimental. O sobrenatural tornou-se natural. Tudo se reduzia a uma questão de conhecimento das leis que regem o universo. A tese espinosiana da impossibilidade do milagre como violação da ordem natural veio comprovar-se nas suas demonstrações. E as leis dessa ordem, como vemos no capítulo 1º do livro 3º, são todas naturais, quer dizer, quer digam respeito às relações materiais, quer às espirituais e morais. Não existe o sobrenatural, senão para a ignorância humana das leis naturais, uma vez que o universo é um sistema único e todas as suas partes se entrosam na grande estrutura. Então, ele conseguiu chegar a esse entendimento, mas faltavam alguns embasamentos importantes para se consolidar. A minha impressão é essa, né? Que você precisava ter, até para você ler o Livro dos Espíritos melhor, né? Bom, vamos agora para o problema religioso. A natureza religiosa de O Livro dos Espíritos ressalta desde as suas primeiras páginas. Como já vimos, Kardec o inicia pela definição de Deus, mas o Deus espírita não é antropomórfico, não é um ser constituído à imagem e semelhança do homem, como das religiões. A definição espírita é incisiva. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Assim como para Spinoza, Deus é a substância infinita. Para Kardec é a inteligência infinita. Mas assim como erraram os que confundiram a substância Spinoza com o universo, assim também se enganaram os que confundem a inteligência infinita com o homem finito e a religião espírita com os formalismos religiosos. Os atributos de Deus não se confundem com os precários atributos humanos. Ele é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Deus não se confunde com o universo, pois é o criador e mantenedor do universo. Isso é interessante, né? Você vê que Herculano tinha essa questão da religiosidade no movimento espírita muito forte, né? Que ele não lia dessa maneira o espiritismo e batia forte, puxava para o outro lado. E vê que ele não via de forma alguma realmente Deus da maneira religiosa, né? Deus é o universo. Não, Deus não é o universo. Deus criou o universo e suas leis, né? E por aí afora, né? Inclusive ele usa os atributos exatos que Kardec trouxe, né? E não os atributos que vieram da crença católica, né? Que são diferentes, né? Que são mais amplos e não justificados, né? Não explicados. Esses atributos, inclusive, está na filosofia racional, né? Sim, a gente vê justamente. Pois é, mas esse aqui é o ponto, né? Quer dizer, essas explicações, muitas delas, na medida que a gente estuda, por exemplo, a Gênese e o próprio céu e o inferno, você vê que o espiritualismo racional está ali, escrito ali, entendeu? Só que ele não faz uma referência direta de onde ele tirou. Entendeu? Porque já estava subentendido, né? E aí você tem o problema, por exemplo, você tem o problema de você achar que isso não tem lugar nenhum do estudo do homem, né? Não é nenhuma ciência. Então só pode ter vindo dos espíritos. Não é verdade, veio da ciência do homem. Exatamente. E não dos espíritos. A psicologia experimental, a metafísica, tudo isso está enfronhado nas obras de Kardec, né? Principalmente nas últimas. O objetivo realmente é secundar a regeneração da humanidade com essa nova moral, né? Com a moral autônoma. Justamente. E aí, o entendimento de uma sociedade encarnada. Não estou fazendo nada para a sociedade desencarnada. Justamente. Tem convivência no mundo aqui encarnada, para melhorar a sociedade.
Melhorar o indivíduo e, em consequência, melhorar a sociedade. Isso aí. Através da melhora iniciando pelos indivíduos. Isso Né? aí. Então é justamente isso. Esse é o objetivo. E não o objetivo de guiar as pessoas. Entendeu? Que é o que a religião fazia. Ele não, ele fala, olha, na verdade nós não somos guiados, nós somos isso e agimos dessa maneira e temos que nos melhorar por nossa conta e risco. É nossa responsabilidade, não tem absolutamente ninguém guiando a gente. Né? As leis são essas. Né? Aí ele tira toda a dependência, né? De qualquer um que queira mandar na gente. Vamos lá. Entretanto, ao tratar da justiça de Deus, vemos Kardec empregar uma terminologia antropomórfica, falando em castigos e recompensas, o que tem dado motivo a afirmar-se que Deus espírita é semelhante aos das religiões. Aí, não precisa nem falar, né? Que aí você tem o equívoco, né? Ele ressignificou a questão do castigo e da recompensa, mas você só pode entender isso se você tiver o conhecimento prévio, que foi inclusive retirado propositalmente e foi adulterado e, sabe? Então a melhor explicação que ele podia dar era essa. A explicação desse fato, à primeira vista, parece contraditório. Está no item do capítulo 1º. Eu não sei francês, então... E logo a seguir vem a explicação de Kardec a respeito. Mais adiante, no item 13, encontramos a resposta de que os atributos de Deus, a que nos referimos acima, são apenas uma interpretação humana, aquilo que o homem pode conceber a respeito de Deus, no seu estágio atual de evolução. Kardec, portanto, emprega a linguagem que podemos empregar de maneira compreensível para tratar de Deus. Não humaniza Deus, mas apenas o coloca ao alcance da compreensão humana. Ô Satiro, a minha tradução aqui, ela está em português, ela não está em francês. Tá? Qual é a frase? É aquela da primeira, né? De que Deus é... O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe, para tanto isso, um sentido. Falta-lhe o quê? Para tanto, um sentido. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não, falta, assim, algum sentido. Entendi. No capítulo sobre o panteísmo, qualquer confusão entre o Criador e a criação foi afastada. O Deus espírita não é antropomórfico, mas também não é panteísta. Por outro lado, o Livro dos Espíritos veda imediatamente o caminho às especulações ilusórias e imaginosas sobre a natureza de Deus. Uma vez que falta ao homem o meio de compreendê-lo, inútil será tentar a sua definição através de suposições ingênuas ou atrevidas. É o que vemos no item. Oi. Tem bastante, tem quantos parágrafos ainda para ler? Tem mais um punhado aqui. Que eu queria comentar o que você leu lá no começo. Então comenta. Pode ser? O Herculano, ele fala para a gente lá no capítulo 7 e 8, para falar sobre a ciência e o espiritismo. Da ciência, tá? Aí eu estou lendo aqui. O Kardec, no capítulo 7, Kardec está se referindo à ciência da época mesmo. As ciências comuns se apoiam nas propriedades da matéria. Está falando da ciência comum mesmo. Está falando como que a ciência comum vê os fenômenos espíritas. E está falando também como os sábios vê os fenômenos espíritas. Daí ele está comentando disso. Aí ele fala assim, o espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios podem ter como indivíduos. Com efeito, o espiritismo repousa inteiramente sobre a existência da alma e o seu estado após a morte. Sim. Vê-se, portanto, que o espiritismo não é da alçada da ciência. Mas isso aí quem está falando? Quando a gente estiver estudando, que a gente for identificar o que é o espiritualismo racional, que é uma ciência filosófica, essa parte que você e leu, o que é essa ciência comum, a ciência comum, né, que o Kardec... Deixa eu entender, esse trecho que você leu é de Kardec?
Já está na... Lá na parte, lá na frente. O Herculano fala para a gente que ele está comentando o capítulo 7 e 8. Aí Sim. eu vim no capítulo 7 ler para saber o que é que o Herculano está falando. Aí eu lembro que você falou... como o Herculano falou ciência, daí vocês remeteram ao espiritualismo nacional. Legal. Aí eu vim aqui ler para ver se ele estava se remetendo, né? Porque eu já li esse livro, mas eu não lembro mais, gente. Para mim é tudo novidade de novo. Aí não, ele está falando da ciência comum e está falando dos sábios. Então, não é ainda espiritualismo racional. Não, ele também não mas tinha. os conceitos de espiritualismo racional estão presentes na obra. Por exemplo, eu já estudei trechos... Isso é o que eu estou dizendo. A gente tem que ficar esperto para identificar corretamente, não confundir. Mas identificar é fácil. Por exemplo, quando ele fala tudo aquilo que a gente viu que foi ressignificado, já começa no Livro dos Espíritos. Por exemplo, se você já estudou castigo e recompensa, no Livro dos Espíritos, o entendimento melhor ali é o entendimento do espiritualismo racional e não das religiões tradicionais. Ele já ressignificou alguns termos desde o início. O Deus que ele coloca no Livro dos Espíritos já é o Deus que a gente estudava lá na Teodiceia. O que está dito ali no começo, se você estudou a Teodiceia, você vai achar basicamente a mesma descrição, entendeu? Que também você não tem uma prova nem experimental de Deus, né? Chegou, deu. Aí, ou seja, o que se veio da Teodiceia, mais ou menos seguiu para o Espiritismo. E a gente tomou como base, sendo um estudo científico. Então, esses pontos é que a gente hoje tem condição, por isso que a gente levou mais de 2 anos para poder começar a estudar, tem condição hoje da gente entender e fazer uma leitura diferente do que está escrito, entendeu? Do que está escrito na obra, em cima dos conhecimentos que a gente tem, que a gente adquiriu recentemente. É óbvio que daqui a um tempo a gente vai ter mais conhecimento, a gente vai ter leituras mais profundas. Kardec estudou o espiritualismo racional, ele cita o espiritualismo racional, mas ele não aprofunda dizendo assim, tá vendo, aqui é espiritualismo racional. Por quê? Porque 80% dos espíritas tinham esse domínio, então ele não se prendia nisso, todo mundo já sabia. A maioria sabia. Né? E a ciência da época, a ciência natural, era baseada nas substâncias, né? Na verdade, na época de Kardec, vamos lembrar aí, quando é que o espiritualismo racional foi banido? Logo antes, foi banido antes de Kardec, né? Não é? Foi em 70, né? 870. Foi em 70, não foi? Não, foi ali... Não, o espiritualismo racional... Foi em 1830, né? Eu acho que ele começou a ser Menibirran. Porque ele sobreviveu uns 30 e poucos anos, né? O máximo que ele sobreviveu. Então foi mais ou menos em 60 e poucos, que foi completamente banido, né? Verdade. Que foi tirado pelos jesuítas, foi apagado pelo rei, tirado das escolas primeiro, depois da universidade. Foi todo mundo encostado, e aí tiraram as cadeiras e eliminaram tudo de Sorbonne. Acabou, não tem mais espiritualismo racional, ou seja, não existe mais essa ciência. A ciência foi apagada. Mas eles estudaram isso, né? Kardec estudou primeiro... E Pestalozzi, né? O próprio Pestalozzi, que era um espiritualista racional, né? O próprio Pestalozzi usava os conceitos. Então, isso era... Mas independente do Pestalozzi, isso era... o censo, as pessoas fazem o censo e dizem que 70% a 80% dos espíritas na época dominavam o espiritualismo, eram espiritualistas racionais. 70% dos espíritos. Pois é gente. E o Paulo ele deve ter avançado nas pesquisas dele, e ele fala que tem mais 2 ou 3 países que também já tinham espiritualismo racional, não era só a França. Não, pois mas aí isso foi sendo eliminado. A França era guia, né? Sorbonne, inclusive. Aí isso foi sendo eliminado até o ponto de você não ter mais. Aí o que houve? Houve um retorno para a ciência materialista, que não considera Deus. Então não faz sentido você estudar essas coisas. Aí acabou, você tirou Deus de tudo, entendeu? Nosso estudo de hoje é reflexo daquela época. A gente não tem Deus no estudo de hoje. A física de hoje não fala de Deus, se você for estudar, entendeu?
Eles não falam. É metafísica, né? Metafísica. Não, Tem. mas não, a Tem física metafísica. mesmo. A física. Existe alguns física, caras que não tem fizeram metafísica. referência a Deus, até como conclusão científica, né? Teorizando, tipo Einstein, tipo, ou mais recentemente, o Stephen Hawking, e foram execrados na academia. O pessoal da academia ria, não aceitava. Se você escrevesse um artigo, um parágrafo daquilo, o cara mandava tirar, entendeu? Porque não é científico você falar de Deus. Eles traziam o Deus religioso, do dogma, e não o Deus que na verdade podia ser mostrado até mesmo na física, no Big Bang, numa série de lugares, onde você fala assim, olha, isso nos leva a crer que existiu alguma coisa antes. A gente não sabe o que é, mas que existiu, existiu, e não sabemos explicar. Dá margem a você falar de Deus, por exemplo, entendeu? Sempre É engraçado como eles acreditam que não existe Deus e a crença deles e a nossa crença de que existe Deus. Por que a gente acredita que existe Deus? Porque a gente vê uma lógica. Não foi eu que criei as coisas. Tem alguém aqui que criou? Não tem ninguém. E as coisas não acontecem do nada, que a natureza já se estudou o suficiente. A gente está em 2022 e todo mundo já sabe que nada vem do nada. Não tem nada vem do nada. Algo vem de alguma coisa. Mas a busca da ciência de hoje, ela vem de uma busca de uma comprovação material, digamos assim, para resumir. Aí você não vai achar Deus aí, entendeu? Só se eu pudesse achar Deus, tirar uma foto dele. Aí, igual tiraram. Tá vendo aqui atrás da célula? Tem Deus, ó, aquele tronozinho ali, ó, Deus tá lá, tá vendo? Aí os caras iam acreditar, só que eles não aceitam. Embora, se você olhar, eles aceitam a filosofia como ciência. A filosofia como ciência. A psicologia, mas eles usam a filosofia para o lado materialista, puxando a conclusão para o lado materialista. Se você estudar a filosofia... Mas isso é um avanço que a gente vai ter ainda no raciocínio, porque eles estavam estudando buraco negro, estudando, mas não tinha visto, não tinha foto nem nada. Daí eles se reuniram e hoje tem foto do buraco negro, e eles estão assim no início de um tiquinho de conhecimento de como que se comporta a matéria dentro do buraco negro. Aí o que eles têm? Eles têm uma foto, então tipo assim, tem foto, então existe. A gente não está vendo, mas existe. É materialista. Eu não tô vendo a alma. Mas eu consigo mas aí é diferente. Eu consigo comprovar que existia a luz chegando e a luz foi absorvida, e eu não vejo luz. Então o buraco se explica. Agora, o que tem dentro do buraco, tem outras coisas que conseguem se supor, mas são hipóteses. Sim, mas eles têm foto. Só que você não tem a hipótese de Deus, ela foi abandonada. Mas é pela razão, né? É pela razão que você vai aceitar. Sim, amiga, mas eu estou dizendo o seguinte, as ciências de hoje não trabalham dessa maneira. Você não vai, em nenhuma universidade do mundo que você for, vai existir uma ciência que aceita a Deus. Ninguém aceita Deus. Mas por quê? Porque eles não conseguem comprovar como fato. Então não pode, né? Mas os cientistas, eles têm a crença deles particular. É isso que eu queria chegar. Mas eles não colocam como ciência. É porque a ciência, depois que surgiu não é ciência, a metodologia, através de fatos, hipóteses, teorias e tal, né? Agora, tem alguns componentes, alguns cientistas materialistas dogmáticos que nem sequer deixa né? Porque, por exemplo... Você tem também o dogma dentro da ciência, como tem na religião. Existe o dogma na ciência, e o cara só vai aceitar ser refutado se você mostrar uma prova. Eu não sei se vocês conhecem, eu tenho visto muito a live do Marcelo Gleiser.
é um astrofísico, ele é brasileiro e dá aula Ele é lá muito bom, ele é muito Eu bom. gosto, eu assisto as lives dele, eu gosto. Ele é um lado mais filosófico, a ciência e ele tem momentos que você acha, pô, esse cara aí está pensando no caminho certo. Porque é o que ele falou, se você tem instrumentos que comprovem, através de observações, determinados fenômenos. Fora daquilo, ele se questiona, pô, tem um negócio, tem um ser pensante, ele já fala assim, ele tem um ser pensante, ele não pode definir que seja Deus. Mas é o que ele acabou de falar, Rosângela. Tem algumas pessoas que têm sua própria crença. Só que a crença é muito pessoal, como mas nós. Mas não é ciência, não é considerado não, ciência. Sim. Mas é um cientista que está aberto, né? O Marcelo, quando ele começou a ter dúvida, ele fez umas palestras para a gente, lá na PUC do Rio. E foi justamente na época que o Marcelo começou a ir para esse lado, entendeu? Ele foi praticamente, ele não foi chutado da academia, porque ele é um cara muito inteligente. Mas as cadeiras que ele passou a dar na academia são as cadeiras estritamente científicas. Ele não pode chegar lá e botar uma ideia dessa. Uma coisa é ele fazer uma palestra. Mas não deixavam ele sequer pensar fora da caixinha. Porque ele... Mas a live dele já está passando. E ele falava, olha, isso aí é um assunto de fórum pessoal. Eu não vou poder abrir aqui. Aqui a gente veio conversar sobre esse aspecto. Ele se atia à ciência, entendeu? Dentro da academia. Então, se ele fazia uma palestra dentro de uma faculdade, ele não falava de outra coisa. Agora, se você encontrava com ele num café, aí você sentia que o cara já tinha dúvidas. Hoje, ele deixa claro isso para todo mundo, mas você não vai achar um paper dele escrito e aprovado pela academia que fale essa ideia, esquece. Não vai para o papel, entendeu? Eu gosto do Marcelo dele. Eu gosto do que o Marcelo Gleisi fala, porque ele conduz a gente num raciocínio para a gente mesmo tirar a conclusão. Mas o Stephen Hawking, você já leu o Stephen Hawking? Eu li só um livro dele. Pois é, eu já li vários livros dele. Ele é genial. Eu não consigo lembrar o nome do livro. Ele é genial. Se você ler o livro dele, você vai entender a física e ele te leva para esse caminho. Mas ele não fala. Mas ele te bota as hipóteses sem dizer... sem puxar para esse lado, mas ele te bota as hipóteses e ele te joga para esse lado inteirinho, entendeu? Agora ele não pode dizer isso. Einstein falou, foi execrado na academia quando Einstein falou isso. Einstein disse, a teoria dele, a relatividade, chegou a um certo ponto que ele começou a explicar falando da metafísica. Lascou-se. Falou, isso aqui não é aceito, tira aí. Pode tirar isso aqui não vai ser aceito. Einstein, e assim são todos os grandes caras que estudaram e foram fundo, viram que tinha um a mais ali. Mas a ciência é materialista, a academia é materialista no mundo todo. O único momento que ela teve esse lado de aceitar o homem como uma alma encarnada foi durante esse período da ciência do espiritualismo racional, ponto final. E que era uma ciência estudada, com livros, com obras, dada em todos, imagina, todos os colégios davam isso. Só a cabeça de um aluno recebendo espiritualismo racional, como o cara pensava, não era nem na universidade, a universidade tinha, mas já estava nos colégios na França, o currículo dos colégios. Tatinha, você já leu o livro Mesmer? Já li boa parte dele, não todo. Então, começa lá com essa... Eles podem até não ser do mesmo grupo, mas eu penso que começa lá, porque através do sonambulismo, a alma se manifestava. Amiga, mas aí você tem ali... O corpo estava ali, ali você não tinha adormecido e a alma se manifestava e falava. Sim, não, mas o que era estudado ali, mas o que era, ali não existia ainda a alma reconhecida ou o espírito. O espírito só vai ser conhecido no espiritismo, não confunde as coisas. Ali o que você tinha era um método de você acessar uma área dentro do ser humano que trazia... Oi, tá ouvindo aí? Agora tá. E daí aquela alma,
ela falava assim, ó, eu preciso disso, disso, disso para Sim, melhorar. mas não confunde. Ó, que interessante, né? Pois é, mas cuidado. Aí Mesmer, nossa, o quanto que ele sofreu lá junto dos médicos, Não, mas peraí, da teoria do magnetismo. Você está indo muito rápido. Quanto ele sofreu? Rosângela, você compreenda o seguinte, Mesmer não tinha compreensão do espírito. Nunca teve. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que a manifestação da alma já começou ali, não foi só no espiritualismo racional. Mas ele não entendia. Mas e o Maynard Birhan, ele pensou de maneira racional. Falou assim, peraí, quem é que faz todo esse corpo se movimentar? É impulso elétrico? Não. É um fluido vital? Não. Ele falava de algo parecido com ele ia filosofando, ele ia pensando, a pessoa falou assim, peraí, é uma alma. Não, ele não falou isso. Ele não falou isso. Eu estou aqui fazendo, né? Não, ele reconheceu que existia. Assim, quem é que, por exemplo, eu estou com vontade de levantar meu braço. Ah, vou levantar. Não. Está levantando o isso braço? Aí é espiritualismo racional. Isso elétrico? Não. Isso é espiritualismo racional. É a vontade da alma. É a alma que levanta o braço. Isso aí é o início do espiritualismo racional, não é mesmo? É o que eu estou dizendo. É o espiritualizacional. Ele começou a observar e falar assim, é a vontade de quem? Não, Rosângela. Está exercendo essa vontade? Rosângela, você está embananando tudo. Mesmer. Não, eu estou falando do espiritualismo racional. Então não é Mesmer. Não, o Mesmer eu falei antes. Falei antes do Mesmer, agora eu falei. Mesmer é magnetismo animal. Mas eu estou falando que ele tinha diálogo com a alma. Mas ele não sabia. Enquanto aquela pessoa estava... Para ele não existia o conceito de alma, de espírito. Não, mas eu não sei se Mesmer tinha conhecimento espiritual. Não tinha. Eu sei. Eu sei que o fato é que ele conversava com a alma. O corpo estava ali parado e a alma dizia para ele, ó, preciso disso, daquilo outro, estou vendo isso, daquilo outro. Ele conversava com a alma do sonâmbulo. Conversava com a alma do sonâmbulo. Ele conversava através do pensamento. Mas ele não sabia que era alma. É isso que eu estou dizendo. É uma compreensão muito diferente. Lá na frente, outros que estudaram, inclusive o magnetismo de Mesmer, começaram a pensar, inclusive vendo Sócrates, por exemplo, né? E começaram a desenvolver o espiritualismo racional, mas não só baseado em Mesmer. Baseado na filosofia greco-romana. Não, eu acho que um conhecimento puxa o outro. A pessoa ela dá um ponto, a outra dá dois, a outra dá quatro, a outra dá oito. Mas a ciência é isso. A ciência é justamente isso. Só que... Mas o meu raciocínio é assim, começou lá com Mesmer, aí o espiritualismo racional e aí o espiritismo. O importante é mesmo a diferença do espiritualismo racional para Mesmer é tipo 50, 60 anos depois que começa o espiritualismo racional. A Maynard Birhan é que começou a estudar a alma. Cientificamente. Isso. Foi muito tempo. Os fatos humanos. E aí, isso aí evoluiu, foi se juntando e evoluiu. Um foi ajudando o outro. Aí você criou o espiritualismo racional. Entendeu? Você tem razão. A sequência é essa. É Mesmer lá atrás. 60 anos depois você tem o espiritualismo racional. Umas décadas depois você tem o espiritismo. E antes a gente tem Sócrates, né? E antes tem Jesus. Aí mas vem Sócrates foi uma base do conhecimento humano, entendeu? Todo mundo teve acesso a Sócrates. Em várias áreas, até na matemática. Porque Sócrates ele tinha convicção da existência da alma que sobrevive ao corpo. Os filósofos todos... Ele sabia que ele não era um corpo, ele sabia que ele era uma alma e sobrevivia após a morte. Sócrates. Pois mas daí percebe que se usou a filosofia dele para se organizar o pensamento lógico do homem. Mas nem por isso você aceitava as teorias que ele pregava. É o que aconteceu. Platão foi fiel a muitos dos pensamentos de Sócrates. O que se estudou já Aristóteles, ele... Pois mas logo na sequência, Aristóteles firmou em cima de Platão e de Sócrates as bases da religião católica.
Então, ele modificou. Justamente. Então, as interpretações, elas sofismo, né? Que fala. Justamente. Sofismo. Então, foi do sonambulismo que o Kardec utilizou para começar as publicações, né? Desenvolver a mediunidade, o estudo da mediunidade através do sonambulismo, né? Desenvolveu isso. Chegou até eles várias pesquisas, né? Nos cadernos lá, tudo de sonâmbulo. Vamos lá, então? Vamos voltar aqui para a parte religiosa ou tem mais algum outro ponto? Interrompe quando você quiser, não precisa... Eu estou lendo e interrompe que a gente para. Bom, nós paramos acho que aqui, né? Uma vez que falta ao homem o meio de compreendê-lo, inútil será tentar a sua definição através de suposições ingênuas ou atrevidas. É o que vemos no item 14 do primeiro capítulo, no estabelecimento de um princípio que define de maneira absoluta a posição do espiritismo em face do problema, separando decisivamente de todas as escolas de teologia especulativas ou de ocultismo de qualquer espécie. Veja esse trecho fundamental, novamente, no original francês, podendo o leitor encontrar sua tradução no lugar próprio desse volume. Tem a tradução aí? Deus existe. Não pode duvidar. É isso que é o essencial. Acredita no que vos digo e não quereis ir além. Não vos percais num labirinto, de onde não podereis sair. Isso não os tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditareis saber, quando na realidade nada sabereis. Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes que vos embaraçar de muitas coisas que vos tocam mais diretamente. Isso vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. Um exemplo aqui, uma vez que, por exemplo, a gente fala muito de não seguir sistemas, né? Por quê? Porque a ciência materialista, ela segue sistemas. O que é seguir um sistema? Por exemplo, eu estou chegando a uma conclusão que está me levando em direção a Deus, por exemplo. Vou pegar o exemplo que a gente deu aqui. Mas existe um sistema que mostra que eu só posso considerar aquilo que eu posso comprovar que existe. Se eu acredito nesse sistema, eu tenho que descartar essa hipótese de Deus, porque eu não consigo comprovar que Deus existe. Então eu corto ali, não transformo nem em hipótese e abandono aquilo. Entendeu o que é um sistema? O uso de um sistema é você se apegar a certas verdades e você julga dentro daquele quadrado. Qualquer coisa que saia do quadrado você não considera. Esse é o problema de muita ciência, entendeu? É que você fica dentro do quadrado e não olha para outras hipóteses que podem estar existindo. A questão, por exemplo, os grandes filósofos criaram seus sistemas, né? Sistema kantiano, sistema socratiano. Porque o espiritismo já não cria sistema por causa disso. Porque quando você... É uma tendência, né? Quer dizer, você, por exemplo, uma coisa que você faz muitas vezes é aquela história de síntese e antítese, né? Quer dizer, uma síntese acaba sendo, vamos resumir, um resumo de alguma coisa, entendeu? Aí você toma aquela síntese como verdadeira e aplica ela em outros conceitos. O que não tiver dentro daquela síntese, você desconsidera. Isso é um sistema. Você não está realmente deixando, entendeu? E esse sistema é o tipo da coisa que aconteceu dentro das ciências. Elas foram enquadradas de tal maneira que você não podia sair, né? Lembra? Você era até morto se você saísse da ciência em direção à religião. A Igreja Católica não permitia isso, por exemplo. Né? E aí as outras igrejas que seguiram também não permitiam isso. Não permitiam se cruzar a ciência com religião. Não existe hipótese de Deus não existir. Ou eu não preciso comprovar que Deus existe. Deus você tem que acreditar. E acabou, entendeu? Digamos, essa era a síntese, né?
Né? Então é uma forma de a gente perceber por que a ciência travou em cima do materialismo. Ela criou um sistemas vários, que blocam a gente dentro do materialismo. Obrigado aí, Rolim. Vamos lá. Deus, como inteligência infinita ou suprema, é o que é. Não comporta especulações ociosas, definições imaginosas. O homem deve conter-se nos limites de si mesmo, cuidar das suas imperfeições, melhorar-se. Basta-lhe saber que Deus existe e o que é justo e bom. Disso ele não pode duvidar, porque pela obra se reconhece o obreiro. Ou seja, ele traz lá da Gênese, lembra? Isso a gente estudou na Gênese, né? Que você reconhece. Kardec tem uma longa explicação onde ele mostra o seguinte: a gente pode reconhecer Deus, não porque a gente viu Deus, ou tem uma prova, mas porque a obra dele, a obra que foi criada, alguém criou. Não nasceria espontaneamente, né? Então aí você comprova Deus, é uma das formas de você comprovar Deus que a gente até hoje tem, é a mesma, né? Não existe outra. A própria natureza atesta a existência de Deus, sua própria consciência lhe diz que ele existe. E a lei geral da evolução comprova a sua justiça e a sua bondade. Descartes dizia que Deus está na consciência do homem, como a marca do obreiro na sua obra. Os espíritos confirmam esse princípio, mas vão além, mostrando que a marca do obreiro está em todas as coisas, na natureza inteira. A negação de Deus é para o espiritismo como a negação do sol. O ateu, o descrente, não é um condenado, um pecador irremissível, mas um cego, cujos olhos podem ser abertos e realmente serão. Porque Deus é necessariamente existente, segundo o princípio cartesiano. Nada se pode entender sem Deus. Ele é o centro e a razão de ser de tudo quanto existe. Tirar Deus do universo é como tirar o Sol do nosso sistema. Simples, absurdo. Mas pelo fato de não ter a forma humana, quer dizer, aqui esse tipo de raciocínio está muito cravado na filosofia, né? E em alguns trechos da obra da Gênesis que sobreviveram, né? Sobreviveram. Né? E que não estão diretamente ligados ao espiritualismo racional. Estão ligados mais à filosofia. Hoje a gente percebe isso claramente. Mas pelo fato de não ter a forma humana, de não se assemelhar ao homem no tocante à constituição física deste, não se segue que Deus esteja distante do homem e indiferente a ele. O Deus espírita se assemelha ao aristotélico pelo seu poder de atração, mas se afasta dele, quanto à indiferença em relação ao cosmos. Porque Deus é providência, Deus é amor, é o Criador e o Pai de tudo e de todos. Você vê que tem um dogmazinho aqui que ele não consegue escapar, né? O famoso Deus é amor, né? Está ligado muito à religiosidade, né? A religiosidade que foi absorvida a gente vê isso nitidamente no movimento espírita. Aliás, tudo é amor, né? Não só Deus, né? Como Deus é amor, tudo é amor. Tudo se explica sendo amor, né? Que não é uma lógica que existe, né? Amor é um sentimento que se desenvolve lá na frente, depois de uma série de coisas. O universo se define por uma tríade, semelhante às tríades druídicas: Deus, Espírito e Matéria. Tá vendo? Ó, isso aqui é desconhecimento da Teodiceia. Isso aqui é desconhecimento do espiritualismo racional. Ele não tinha esse conhecimento do espiritualismo racional. Ele vai buscar lá nos druidas, e não precisava ir nos druidas, ele podia ir no espiritualismo racional. Só que esse conhecimento não existia mais. Não existe mais, né? Agora que está sendo recuperado. Vemos isso no item 27, quando Kardec pergunta se existem dois elementos gerais, o espírito e a matéria. Os espíritos respondem. Vamos lá, traduz aí, Rolim. Sim. E acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal.
A matéria, porém, não é só um elemento palpável, pois há nela o fluido universal, o seu lado fluido, desempenha o papel de intermediário entre o plano espiritual e o propriamente material. Justamente. Diante dessa concepção, surge um problema de ordem teológica e escriturística. Se Deus não se assemelha ao homem, como entender-se a passagem bíblica segundo a qual ele criou o homem à sua imagem e semelhança? A explicação vem no item 88, quando Kardec pergunta pela forma do espírito, não daquele que ainda está revestido do corpo espiritual perispírito, mas do espírito puro. Quer dizer, foi respondido, mas ninguém sabe como é, né? É a imagem de Deus, que é um espírito, e eu também sou um espírito. Então pronto, você é parecido com Deus. Vejamos a pergunta e a resposta. Oi. Aquele dia a gente está conversando sobre perispírito, né? Se todos os espíritos têm perispírito e tal. Como os espíritos, eles não veem Deus, mas eles sentem o pensamento de Deus, né? Eles acompanham o pensamento de Deus. É assim que eles se exprimem. Não estou dizendo que é exatamente isso. Os bons espíritos se exprimem assim. Né? Eles falam assim, por que a gente não vê Deus? Porque ele não tem perispírito. Não vê e não vai ver. A gente não tem a gente imagina que alguns espíritos superiores estão próximos a Deus e compreendem Deus, mas não se fala de ver Deus. O importante não é isso, é você saber Deus, vamos dizer assim. Compreendem o pensamento de Deus. Eu acho que isso também está um pouco de... Compreendem a lei, né? Compreendem a lei. Com certeza você tem que compreender a lei. Se é só a lei, eu não sei dizer. É o mais próximo que a gente possa compreender. Eu acho que nós podemos chegar perto de Deus buscando a compreensão da lei de Deus. Exato. Ponto final. Exato. Pelo menos é o primeiro passo que a gente vai ter. Se depois tem outro, eu não sei. A gente não tem informação, né? Mas já é um baita de um passo, né? Quer dizer, compreender as leis de Deus, inclusive muitas que a gente talvez nem conheça, né? Eu sei, deve ter lei que eu nem conheço e que eu vou conhecer no futuro. Então, até eu compreender, eu saber que ela existe, eu entender ela, eu utilizar ela, aí aprender a utilizar. Vai tempo aí, entendeu? Eu estou criando uma técnica para mim tirar essa coisa de Deus, porque isso me lembra muito personificação, né? A gente foi educado aqui, né? Então eu imagino, eu mentalizo o universo inteiro com as galáxias, aquele negócio todo. Gente, se você coloca uma imagem de uma pessoa, tá lascado. O Criador, para mim já é fato isso. O Criador. Não tem forma, não tem nada. Mas essa inteligência, né, que criou isso tudo, esse conjunto de todo, e mantém o equilíbrio. Né? E continua criando. Para mim já é suficiente. Por aí. Vamos no caminho. Né? Tem essa parte francesa aqui, né? Vejamos a pergunta e a resposta no original, cuja tradução o leitor pode ver logo adiante. Como se vê o homem na sua essência, naquilo unicamente que ele pode assemelhar-se a Deus. Não é um animal de carne e osso, nem mesmo uma forma humana em corpo espiritual, mas uma centelha etérea. Foi assim que Deus o fez à sua imagem e semelhança. A tradução está logo. Esse aqui está fácil, Rolinhos. Eu soube traduzir. Colocando o problema fundamental de Deus e da criação, o Livro dos Espíritos entra pelo controvertido terreno da destinação humana. Sua concepção deísta do universo é necessariamente teleológica. Deve ser teológica, né? Não sei. É teológica. Teleológica. Deixa eu ver se isso tem sentido. Tem sentido. Relativa à teologia. É teologia. Né? É relativa à teologia. O dicionário diz aqui.
tudo é ciência das causas finais. Teleologia é o que é relativo à teologia. Né? É uma ciência. A teoria tem também outra definição, que é a teoria que explica os seres, pelo fim que aparentemente são destinados. Isso. Eles explicam tudo a partir de dogma, não é? A teologia? Explicam a sua maneira própria, inclusive com dogma, sim. Alguns dogmas. É tudo com dogma. É assim porque é assim, pô. Mas essa aqui não se refere à teologia, é teologia. Nossa, só embolei a língua agora. Aqui, ó, não é a mesma coisa que a teologia, não. Teleológico. Relativo essa ciência que tá certo, a teleologia. Não é teologia. Teleose, finalidade na evolução dos organismos. Ele busca a finalidade na evolução dos seres humanos. Aí tem teleósteo, relativo aos teleóstes, espécime dos teleósteos, subdivisão da classe de tal, etimologia. Então aqui você está falando de sua concepção deísta do universo é necessariamente teleológica. Na minha tradução está teológica. Não, é teleológica. É teleológica. É teleológica. Eu estou com um dicionário aqui e o dicionário vai direto lá. E daí fica como o significado da frase do Herculano? Pois é, isso que eu estou tentando entender aqui. Porque eu tinha lido errado na tradução. Vê de novo. Fala o significado dessa palavra aí. Na biologia, a teleose é finalidade na evolução dos organismos. Então aqui você vai ver que a concepção de Deus, a concepção deísta do universo é necessariamente, ele afirma, teleológica, ou seja, busca a finalidade na evolução e busca a evolução dos organismos. É a teoria que explica os seres pelo fim que aparentemente são destinados. Isso, tá certo. Essa em filosofia. Boa. Está no dicionário primeirando da língua portuguesa. Então é em relação à biologia, não à religião. Não, existe um objetivo. Existe essa definição do André boa, que no meu dicionário não tem. Teoria que explica os seres, né, pelo fim que aparentemente são destinados. Ou seja, isso está na filosofia. Tudo avança para Deus, do átomo ao arcanjo, como vimos no item 540. E à frente dessa marcha, no plano terreno, encontra-se o homem. Vemo-lo numa escala evolutiva, na Terra como no espaço, do imbecil ao sábio, ao criminoso ao santo. Então tem uma finalidade, vamos dizer assim, né? A escala espírita, que começa no item 100, nos oferece uma visão esquemática dessa escada de Jacó, que vai da terra ao céu. O estudo da progressão dos espíritos, que começa no item 114, nos mostra a necessidade do esforço próprio para que o espírito se realize sempre a si mesmo, revelando-nos, ao mesmo tempo, o papel da providência. Sempre amorosamente voltada para as criaturas. No estudo sobre anjos e demônios, que se inicia no item 128, defrontamos-nos um debate teórico sobre passagens evangélicas. O problema da justiça de Deus é equacionado à luz dos ensinos de Cristo. De Cristo aqui diz, está errado, né? Deve ser do Cristo, no seu verdadeiro sentido. A seguir, o Livro dos Espíritos trata da encarnação dos espíritos e da finalidade da vida terrena. Combate o materialismo, mostrando sua inconsistência. Não são os estudos que levam o homem a ele, não é o desenvolvimento do conhecimento que o torna materialista, mas apenas a sua variedade. É o que vemos no item 148. Aí tá em francês. Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos? É. O homem que deles tira uma falsa consequência, pois ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. A impressão que eu tenho é que ele abriu a caixa, né?
Ele diz assim, ó, o materialismo é como se fosse um sistema grande, né? Com vários sistemas. Ele falou, ó, não é o materialismo que define tudo, é aquilo que a gente falou lá no começo. Então as ciências hoje estudadas não conseguem abranger tudo, né? Tem coisa fora do materialismo. Seria. Porque lembra que o materialismo é aquilo que está ligado à ciência, o homem da ciência, né? Mas a ciência explica tudo. Não, não explica tudo. Nunca explicou tudo e tão cedo não vai explicar tudo. Ainda mais sendo materialista. Ela abandona todo o lado espiritual do homem e não estuda nada disso, né? No momento, pelo menos. Isso já era antes, né? Então, ele volta naquele mesmo aspecto ali do homem, certo? Alguém tem um entendimento diferente? Ô, Satiro, será assim, ó? A ciência, ela é materialista ou é o cientista que é materialista? É o cientista. A ciência é materialista porque o cientista... A ciência, ela não é nem materialista, nem espiritualista, nem religiosa. A ciência é a ciência. Não, a ciência, não. O indivíduo que tira suas conclusões, que estuda, ele pode ser espiritualista, ele pode ser materialista, ele pode ser o homem cria religioso. Não faz sentido o que você está falando. Quem cria a ciência é o homem. E o homem cria a ciência. O homem criou uma ciência espiritualista? Criou. E foi apagada. Sabe o que eu estou querendo fazer uma ligação? Eu estou lendo lá o Céu e o Inferno, eu estou na parte das evocações. E daí repete-se muito na hora que Kardec está falando, ou que algum espírito vai comentar sobre aquela evocação, sobre aquela comunicação, e fala, esse espírito ele é muito materialista. Sim. Aí, esse materialismo, a ciência materialista, esse materialismo que a gente está falando, o que tem a ver com esse que os espíritos falam? Esse espírito, ele ainda está em sofrimento, mas porque ele ainda está apegado à matéria. Justamente. Materialista nesse sentido. Nesse sentido. Mas quando eu falo... Eu estou fazendo pergunta aqui, estou tentando entender. Mas é isso mesmo. Nesse sentido, não é ciência que ele está falando. Você está falando do materialismo como apego à matéria. E a ciência, ela é materialista porque ela é apego à matéria? É só o que ela vê? Que ela considera? Porque não acredita em algo. Ela não acredita em alma. O embasamento da ciência vai estar constituído naquilo que eu vejo, posso pegar e analisar. Ou que através da matemática eu somo, né? Porque eles fazem cálculos que eles nem foram, né? Por exemplo, colocou lá o satélite na órbita da Terra, eles nem foram. Olha, mas eles fizeram cálculos e colocaram um equipamento lá. Mas eles conseguem comprovar pelos resultados que eles chegaram naquele ponto, mesmo não estando lá vendo o negócio. É uma ciência materialista. Entendeu? Ela não considera que existe uma variável que seja como uma única variável. E não é muito mais que uma variável, é dominante. A alma. Entendeu? Você não vê a Juliana falar? A própria psicologia, hoje, ela é materialista. Ela não estuda a alma mais. Ela não estuda a alma. Como era no século XIX. Ela estuda o cérebro. Ela estuda, justamente. Tanto que você vê a psicologia chega muito próximo da neurologia. A neurologia é o estudo do cérebro. Cadê o espírito? Não tem. Não tem espírito. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala que a ciência é materialista, é justamente a mesma coisa. Ela é apegada à matéria. Lembra que tem matéria e espírito? Deus, matéria e espírito? Matéria é o que eles visam. O espírito não entra na equação em nenhuma ciência. A única que entrava foi a que embasou o espiritualismo, o espiritismo, que foi tirada. Entendeu? E é isso mesmo, materialismo é apego ao material. Então os cientistas hoje são apegados ao material, absolutamente apegados. Se o cientista for materialista, a ciência dele vai ser materialista também. Mas é o que acontece hoje. É o que acontece hoje, entendeu? A hora que o homem evoluir, aí muda. A hora que alguém estudar isso, incluindo o espírito,
E Aí vira uma ciência filosófica da época, vai né? Que começar a estudava a criar alma. uma ciência que aí entra aquela história. A academia tem que aceitar aquela baboseira toda que existe hoje em dia, entendeu? Se a academia não aceitar, não é ciência. Isso Ela não vê o homem como composto de alma e de corpo animal, como se estudava, né? Justamente. Dadas as devidas. Hoje você considera uma máquina. A neurologia fala que é o cérebro que comanda, tal. Ok? Certo. Vamos lá. Kardec corrobora as teses dos espíritos. O materialismo é uma aberração da inteligência. É o que nos diz no início do seu comentário. Vamos lá, Kardec. Por uma aberração da inteligência, há pessoas que não veem nos seres orgânicos nada mais do que uma ação da matéria, e a essa atribui todos os nossos atos. É isso aí. É o resumo de tudo aquilo que nós estávamos falando. Exatamente isso. Exatamente isso. Oi. Seu áudio está muito baixinho. Quer que ele repita? Não, eu consegui ouvir, eu só estou pensando em pessoas que vai assistir depois, né? Vamos lá. E assim prossegue o livro, todo ele impulsionado pelo sopro do Espírito, impregnado pelo sentimento religioso e mais particularmente pelo sentido cristão desse sentimento. Quando no item 625, Kardec pergunta qual o tipo humano mais perfeito que Deus ofereceu ao homem, para lhe servir de guia e modelo. A resposta é incisiva. Vamos lá, Kardec. Vede Jesus. Jesus, E Kardec comenta. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ela está animada do Espírito Divino, que foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. É interessante, a Herculano coloca aí, também está lá na pergunta, né? Tipo humano. O quê? O Jesus. Tipo humano. Jesus foi Ele é um espírito mais evoluído que nós, que escolheu encarnar aqui novamente para ser útil a nós, né? Sim, mas aí ele se apresentou como humano, né? Espírito, como humano. Tudo bem que ele era um espírito superior encarnado como humano. Então ele tinha as paixões que a gente... Os instintos e as paixões que a gente tem, né? Na nossa existência. Ele também tinha, mas como ele sendo um espírito mais evoluído, ele tinha domínio. Ele tinha domínio da vontade. Isso, ele tem domínio da vontade, é isso mesmo, mas ele tinha dor, ele tinha sede, ele tinha fome. As faculdades dele, todas as faculdades que a gente aqui está para desenvolver, ele já tinha em grau elevadíssimo. Ele chorava, se ele se emocionava, ele chorava. Aí eu fiquei pensando, caramba, ele chorou lá fazendo a prece, lá, como conta, né, os discípulos. Mas imagina quantas vezes Jesus chorou emocionado de olhar as situações das pessoas e ver que as pessoas também conseguiram, naquele momento, conquistar a vontade delas. Ele quer saber a verdade? Eu acho que ele não chorava. Ele se emocionou de alegria, de felicidade? Eu acho que não. A minha leitura é que não. Ele olhava e falava assim, poxa, a pessoa está agindo no bem. A razão dominava, entendeu? Ele não deixava a emoção, ele chorava. Não, ele não chorava, ele dominava a emoção, eu acho. Eu acho que ele chorava assim. A emoção ele dava razão, ele falava assim, olha, o bem, ele seguiu o caminho do bem, ele está indo pelo caminho melhor, ele conseguiu. Pronto, acabou. A gente está aprendendo que as emoções fazem parte do corpo. Faz, mas ele dominava, lembra que ele dominava?
Exatamente, pela vontade. Ele dominava, a gente então. diferença entre a vontade e desejo do corpo e a vontade da alma. Ele dominava, então ele não chorava. Ele não precisava chorar. Por ele destacar aí que ele Se ele chorasse sem vontade, como é que você chora sem humano? É modelo humano que está aí na frase? Guia. Falou? Guia e modelo. Não, aí é a resposta. Estou dizendo a pergunta. O Herculano fala. O tipo humano, mais perfeito. Intervir de Tipo guia e humano. modelo. Tipo humano. Sim. Se ele é um tipo humano, ele teve tudo isso. É que nem você está falando, mas ele tinha o domínio da vontade. Agora, ele chorar... Então ele não chorava. Para mim, ele chorava. Ele não tinha domínio. Então ele não tinha domínio. Ele tinha lágrimas, ele tinha olhos, ele era humano, ele tinha olhos. Não, mas ele era humano. Ele tem sentimento e tem emoção, tipo humano. Eu vejo assim, ele pode vir até chorar. Ele está encarnado. Não, eu acho, sabe por que eu acho que ele não chorava, Rolim? Porque seria uma falsidade. Não, ele tem emoção, gente. Ele tem emoção, ele tem sentimento. Justamente, mas ele domina. Mas ele tem, vamos dizer, se entrasse um cisco... Então ele era um homem assim, sem expressão, tipo a Mona Lisa. Não, gente. Ele se expressava pela razão. Ele se expressava pela razão. Gente, mas tem a questão, se entrar um cisco no olho dele, claro que é lacrimejar. Aí tudo bem, mas aí não estava mentindo. Aí não estava mentindo. A fisiologia do corpo, a gente tem que começar a entender, né? Eu acho também, assim... Imagina que ele chorou de dor. Ele sentiu dor, gente. Ele chorou de dor, saiu lá. Sim. Aí a fisiologia age, né? Porque qualquer aviltramento no corpo se dilacera, sente dor, é evidente. Sim, é nervo. Aí é diferente. Você falou chorar por emoção. Eu não falei dor. Dor física é outra coisa. Ele sentiu. É uma resposta à fisiologia à dor. Mas mesmo assim, por exemplo, só para lembrar vocês, hoje a psicologia mostra, e tem gente que consegue dominar a dor. Sim. Não tem gente que dorme em cima de cama de prego? Sim. Ele sente dor, mas ele não manifesta dor. Mas você sabe que essa cama de prego, ela tem uma questão física, sabe? Que é de ciência. Mas a dor do preguinho, tá lá os preguinhos, um monte de preguinho. E na hora que um peso, se a pessoa ela se coloca adequadamente, na hora que o peso não machuca. Ô, Rosângela, não tem uma explicação científica. Como é que se anda sobre um tapete de brasas? Que existe? Quem anda por um tapete de brasas? Eu não posso falar nada que eu nunca andei. Pois é, mas existe quem ande e não sinta nada, e nem queime o pé. Então, aí eu vou dizer para você que é a temperatura adequada, o ambiente adequado, não está ventilando. Não, a ciência não explica isso. A pessoa ela está impressionada, é que nem isso aí é uma demonstração. Nem não, isso aí mas é diferente. Uma coisa é o andar que pensa assim, eu andar queimado. Você andou na brasa? Não, a ciência mostra isso, Rô. Você não quer conversar, então tá bom, vamos seguir adiante. Vamos. Vamos seguir adiante. Porque você não quer conversar, você quer brincar, então tá bom. No item 653, vemos a clara resposta dos espíritos a respeito. Não, antes, desculpe. A religião espírita se traduz em espírito e verdade. O que interessa a Deus não é a precária exterioridade dos ritos e do culto convencional, quase sempre vazio. É o pensamento e o sentimento do homem. A adoração da divindade é uma lei natural, quanto a lei da gravidade. O homem gravita para Deus, como a pedra gravita para a terra, e esta para o sol. Mas as manifestações exteriores da adoração não são necessárias. No item 653, vemos a clara resposta dos espíritos a respeito. Kardec? A verdadeira adoração é a do coração. Em todas as vossas ações, pensai sempre que o Senhor nos observa. Como é que é? Eu perdi dessa vez. A última frase.
A verdadeira adoração é a do coração. Certo. Em todas as vossas ações, pensai sempre que o Senhor vos observa. Ah, ok. A vida contemplativa é condenada, porque é inútil, e assim também a monacal, pois Deus não quer o cultivo egoísta do sentimento religioso, mas a prática da caridade, a experiência viva e constante do amor através das relações humanas. Eu percebo aqui que o Herculano, ele tem assim, uma questão muito de religiosidade, né? Que ele fala que essa palavra, inclusive, que me incomoda um pouquinho, religião espírita, que ele começa aí, e isso foge um pouquinho a mim, assim, eu não me sinto bem quando se fala, eu nunca me senti bem que o espiritismo é uma religião. Mas ele, como você mesmo falou no início, ele também não tinha o conhecimento que nós estamos tendo hoje. Justamente. Então, esse lado mais religioso dele, de Ele vez em explicava quando... pela religião. Entendeu? Ele acabava assim, tendo um lado assim, é bem isso mesmo. O Herculano, ele leu os 4 evangelhos. Não, mas ele não apoiava, né, os 4 evangelhos. Ele ficou no meio, assim, tal, meio desconfiado, aí chegou um ponto que ele disse, ele deu um basta, ele falou assim, não é por aqui o caminho. Aí ele pegou esse... Justamente. O Livro dos Espíritos não deixa de lado o problema do culto religioso, que necessita manifestar, como é que é essa frase? O meu está errado. Que necessita manifestar a sua religiosidade. É isso? Trocaram o S pelo R, eu acho. Que necessita manifestar a sua... Então, essa manifestação se verifica nas formas naturais de adoração, uma das quais é prece. Pela prece, o homem pensa em Deus, aproxima-se dele, põe-se em comunicação com ele. É o que vemos a partir do item 658. Pela prece, o homem pode evoluir mais depressa, elevar-se mais rapidamente sobre si mesmo. Mas a prece também não pode ser apenas formal. Por ela podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer a Deus. Mas desde que o façamos com o coração e não apenas com os lábios. Para mim, essa leitura é a mesma leitura que eu faço daquela frase vigiar e orar, né? Ou seja, vigiar é entenda você mesmo, saiba o que você está fazendo, e orar é coloque em ação aquilo que você acha que é o certo. Ou seja, é um belo resumo da teoria da moral autônoma, né? Quer dizer, você saber o que você está fazendo, fazer a escolha, escolher e agir. Não basta só escolher, né? E fazer a coisa acontecer naquela direção. E senão você não está, como ele diz aqui, né? Você só está fazendo com os lábios, né? Você só está falando o que você vai fazer. Só está pensando, você não está agindo. Então, e se você pensar, essa leitura dele está indo nessa mesma direção aí. Ele percebe isso na obra de Kardec, né? Está lá escrito isso na obra de Kardec, né? Em vários pontos você acha isso, independente de saber o espiritualismo racional. Mas o espiritualismo racional explica o mecanismo, na minha opinião, né? Que ele não dominava, mas ele coloca muito bem aqui essa parte daqui. Temos assim a religião espírita, que mais tarde se definirá de maneira mais objetiva ou direta em O Evangelho segundo o Espiritismo. Uma religião psíquica, olha que interessante, como a chamou Conan Doyle, você vê que o cara lia, né? Equivalente à religião dinâmica de Bergson. No capítulo 5 da conclusão, Kardec afirma, Kardec, lê pra gente aí, Kardec. O Espiritismo é forte porque se apoia nas próprias bases da religião. Deus, a alma, as penas e recompensas futuras. E porque, sobretudo, mostra essas penas e recompensas como consequências naturais da vida terrena, oferecendo um quadro do futuro em que nada pode ser contestado pela mais exigente razão. Enfim, religião positiva, baseada nas leis naturais, destituída de aparatos misteriosos de teologia imaginosa.
Satiro, Fala. voltando aqui um pouquinho antes, quando ele fala que temos assim a religião espírita, que mais tarde se definirá de maneira mais objetiva ou direta em um evangelho. Paulo Henrique uma vez nos chamou atenção sobre isso, e a maioria de nós, né, pelo menos era assim, que você considerava o evangelho como o livro de moral. Sim. Na verdade, é o céu e o inferno. Então, por falta, naturalmente, do herculano não ter esse conhecimento que nós estamos tendo hoje... Ele não identificou. Exatamente, ele identifica a religião espírita como... Exatamente como a gente fazia. O evangelho segundo o espírito, exatamente. O problema de você considerar o evangelho o evangelho era como uma confrontação... Hoje a minha percepção do evangelho é uma confrontação dialética com a religião católica, que dominava naquela época o mundo, né? E a visão científica Aí ele só tirava, tanto que ele não tira história nenhuma, ele só tira a questão moral. É a única coisa que é retirada. Né? O resto é história. O resto é história para alguém contar por aí. Senão ele trazia a Bíblia, né? Ele não estudou a Bíblia. Estudou a lição moral. A parte moral, as consequências morais foram as que foram estudadas. Que são as consequências morais, o que foi moralmente feito pelo modelo nosso. E aí ele e os espíritos conseguiram chegar em outros lugares. Então, por algumas releituras que eu andei fazendo, fica muito mais claro quando você identifica. Não sei se você fez, né? Se vocês fizeram aí, mas fica mais claro. Né? É importante, de vez em quando, não passar despercebido, a gente fazer esse link, porque... Não, justamente. Ele pensava como a gente pensava até uns anos atrás, que era o fundo moral vinha do Evangelho. Não vinha. A parte moral, né, vem a partir do céu e inferno. É ali que você chega na evolução moral. Eu quero fazer o que o Cristo fez. Você tem que estudar o caminho pelo céu, o inferno e a Gênese. Exatamente. Não vai chegar naquilo que foi feito pelo Cristo, entendeu? Se você não passar, que são as duas últimas obras, as obras mais importantes que a gente identifica. Aí. E também estudar muito e compreender lá na Gênese o bem e o mal. O instinto, as paixões. Essa leitura que o Herculano faz aqui é o que hoje o movimento espírita continua fazendo. Continua, justamente. Exato. É justamente isso. Eles puxam a moral de um ídolo, que é Cristo. Como se só ele pudesse fazer isso e ele fosse um objetivo longínquo, e aí você começa a mistificar, entendeu? Que é a mistificação muito parecida com aquela que vem das religiões, de todos os símbolos que existiram como Cristo. Né? Buda foi a mesma coisa, exatamente a mesma história do Cristo, Buda. Adulteraram a obra deles também, né? Lao Tse, tudo foi... Também pensamento Oi? Teve adulteração também? O Paulo Henrique falou numa live aí. Estou falando, todos os sistemas criados por eles, o próprio homem depois deturpou o pensamento deles. Falta compreensão, né? O próprio Cristo foi deturpado. A igreja tomou o domínio do pensamento dele e alterou a bel prazer para dominar. É verdade. Né? Para completar o quadro religioso de O Livro dos Espíritos, temos ainda o capítulo 12 do livro 3 e todo o livro 6. No capítulo referido, Kardec trata do aperfeiçoamento moral do homem. Encara os problemas referentes às virtudes e aos vícios, às paixões e ao egoísmo. Define, por fim, o caráter do homem de bem e conclui com uma mensagem de Santo Agostinho sobre a maneira de nos conhecermos a nós mesmos. Eu acho que quando a gente relê essa parte daqui, esses capítulos, a gente vai entender de uma forma completamente diferente que a gente entendia antes, com o conhecimento que a gente tem hoje do estudo racional. Vamos aguardar. No livro 6 temos um capítulo sobre as penas e gozos, olha só, terrenos, que é um código da vida moral na Terra, verdadeiro catecismo da conduta espírita, e um capítulo sobre as penas e gozos futuros, sobre as consequências... Catecismo da conduta espírita? Mas era o termo que ele tinha para as pessoas entenderem.
Entendeu? Aliás, não tem como se fugir nisso, né? É o problema de Kardec. Como é que você fala de castigo sem falar de castigo? Qual o termo que você vai usar? Aí o que ele fez foi redefinir castigo e explicar o que era o castigo. Aí se você, mas castigo não é isso. Não, castigo para mim é isso. Para você eu sei que não é. É isso, isso e isso. Ele mostra na obra. Aí você, não, então tá bom. Então castigo, quando você falar de castigo, você está falando desses castigos aqui, e não daquele que a igreja, que o catolicismo fazia, entendeu? Faz. Não? Tem um livro aí, que chama Catecismo Espírita. Com certeza, né? Com certeza. Eu já vi obras parecidas assim. Aliás, já vi até curso de catecismo espírita, sabia? Aí eu falei, bom, mas vocês estudam o quê? O livro dos espíritos? Uma série de coisas. Virou outra apostila, só não é da FEB, entendeu? Alguém fez uma apostila e foi estudar no centro espírita lá. Aí é complicado. Hoje a FEB tem, né, o Evangelho Redivivo, né? Isso, é uma outra forma de você ler o Evangelho, incluindo as coisas que ela acredita, inclusive com o Stang, né? Sim. Eu dei uma relida com um amigo meu, outro dia ele me questionou e tá lá. Eu falei, cara, isso aqui não é espiritismo, Kardec não disse isso. Tá lá escrito. Eu falei, isso aqui é Rustang que você tá botando aqui. Essas coisas aqui são rustanguistas, não são Kardec. Aí ele falou, é mesmo? Eu falei, vai estudar. Explica. Eu falei, não vou ficar te dando aula aqui. Vai lá pro estudo e estuda, se você quiser. Se você não está interessado, continua estudando Rustang. Vai lá, eu não dou colher de chá para ninguém, André. Não dou porque não dá, entendeu? Você não explica em 15 minutos ou meia hora um conceito que a pessoa não quer aceitar, não quer estudar e não tem embasamento nenhum, entendeu? Você não explica o conceito. E outra coisa, é difícil você explicar em pouco tempo. Se a pessoa não quiser... Mesmo como a gente absorveu o espiritismo, porque tem muita coisa que a gente não aprendeu ainda, nós estamos evoluindo, aí a pessoa pega a gente, entendeu? Então você... Eu sou da sua linha de raciocínio. Eu também não tenho preocupação que o outro vai querer estudar ou não. Eu só digo assim, não é isso. É outra coisa. Agora não dá para te explicar aqui, batendo papo. Ninguém tem que convencer ninguém, né? Então eu tenho estuda. Compra a obra e estuda. Da mesma forma que eu senti necessidade de compreender, entender o que é o espiritismo, a porta está aberta. Olha a quantidade de lives, quantidade de coisas que aconteceu e está acontecendo agora. Tem gente que assim, o problema de você ser professor é que você, às vezes, primeiro que a pessoa não participa do aprendizado, né? Eu acho isso. Quando você busca um professor, você quer escolher o que você quer aprender. Aí é difícil, né? Você não está estudando. Você está encaixando o que se encaixa no seu conceito. Aí não tem professor em espiritismo. Não tem professor no espiritismo, entendeu? A gente dá a nossa melhor opinião para aprender junto. E aí houve o outro lado, e aí desde que haja embasamento naquilo, científico, filosófico, a gente segue. Agora, tem que ter um embasamento científico e filosófico, senão é palpite, é opinião, respeito. Mas não vou considerar no meu aprendizado uma coisa que é a opinião de alguém. Você espera encontrar um terreno fértil para você semear, mas se você não encontra, você vai ter que guardar semente para outro terreno. Você não vai jogar semente para estragar. Né? Mas é isso mesmo. Vamos ao final, estamos acabando agora. Vamos acabar esse finalzinho, né? Em linhas gerais, estudos futuros. São mais 4 parágrafos aí. Em linhas gerais, o livro que é 18 de abril deste ano, aí ele bota aqui nota número 1. Essa introdução foi redigida pelo tradutor por ocasião da edição especial comemorativa do centenário. Então foi 1957, tá vendo? Centenário do Livro dos Espíritos, essa edição. Por isso que é mais longo, acho. Completou 100 anos, e cujo primeiro centenário foi celebrado em todo o mundo civilizado, pelos adeptos do Espiritismo. Sua estrutura, como se vê, o coloca entre os tratados filosóficos, e seu conteúdo
se relaciona com todos os aspectos fundamentais do conhecimento. Sua simplicidade aparente é tão ilusória como a da superfície tranquila de um grande rio. Como no discurso de método, isso eu adoro, estudei muito isso, de Descartes, a clareza do texto pode enganar o leitor desprevenido. As coisas mais profundas e complexas aparecem na linguagem mais direta e simples, e a compreensão geral do livro só pode ser alcançada por aquele que for capaz de aprender todos os nexos entre os diversos assuntos nele tratados. Até hoje, 100 anos depois de sua publicação, o Livro dos Espíritos vem sendo lido e meditado no mundo inteiro. Mas pouco se tem cuidado de analisá-lo em suas múltiplas implicações e em sua mais profunda significação. Acreditamos que o segundo século do Espiritismo, que se iniciou esse ano, será assinalado por uma atitude mais consciente dos próprios espíritas em face desse livro, e que estudos futuros virão revelar cada vez de maneira mais clara o seu verdadeiro papel na história do conhecimento. Para concluir, lembremos que Sir Oliver Lodge, o grande filósofo físico inglês, uma das mais altas expressões de cultura científica do nosso tempo, considerou o Espiritismo no seu livro sobre a imortalidade pessoal como uma nova revolução copérnica. E Leon Denis, o sucessor de Kardec, legítima expressão da cultura francesa, proclamou no Congresso Espírita Internacional de Paris em 1925, no seu livro Legende Sceptique et Le Monde Invisible, né, que o Espiritismo tende a reunir e a fundir numa síntese grandiosa todas as formas do pensamento e da ciência. Então, ele fala, de uma certa forma, no meu entendimento, ele fala de formas de pensamento da ciência no campo filosófico. Justamente. Né? Não, ele conseguiu perceber, eu acho, vamos entender, a impressão que dá é que ele conseguiu perceber algumas conexões do espiritual e do racional, mas sem saber do espiritual e do racional. E a filosofia ele dominava, né? Ele dominava a filosofia, até onde eu sei. Então, mas ele teve uma visão, você vê, muito próxima da visão do que é o Espiritismo, né? De que o Espiritismo é para ser estudado e não ser adorado, entendeu? Não é uma religião, ele é para ser estudado. E eu acho que ele usa o termo religião aqui muito próximo daquela definição de Kardec, como sendo uma conexão, uma religação, né? Uma ligação. Né? Uma religião é uma religação com Deus. Né? O termo que vem do latim é esse, é uma religação. É você reconectar com Deus. Né? Mas isso, no meu entender, também não encaixa muito bem no meu entendimento. Essa questão de religar, né? Porque se você cria uma inteligência suprema, Sim. E nós somos criados, né? Nunca fomos afastados, nós estamos figurativamente no seio divino, né? Não, pois é, mas você percebe que que quando ele fala, eu já uma vez eu tive um debate interessante, aí a percepção que eu fiquei é a seguinte: quando eu falo que eu estou reconectando, à luz do conhecimento mais recente, né? Que a gente está tendo, né? Aí mudou a percepção. Eu estou descobrindo que eu sempre tive conectado a Deus. Sim, tá. As leis estão dentro de mim. Isso. Eu não percebo isso. Eu fico me apegando a coisas que não me levam para dentro de mim. E que não fazem com que as conquistas que eu tenho que fazer, elas se iniciam dentro de mim. Sim. E aí é aquele conceito de que Deus está dentro da gente. Né? Deus está dentro da gente. Então, se você quer se reconectar com Deus, se conecte consigo mesmo. Comece se conectando consigo. Então, esse sentido, eu acho que Kardec traz para a obra, entendeu? Ele traz para a obra. Só que a gente não tinha esse entendimento. Que a gente não sabia quais eram os mecanismos que a gente usava que estavam ligados à psicologia da alma.
Fechou. Quer dizer, que não é do corpo, é da alma. Fechou. E essa psicologia da alma, aí é uma interpretação. Aí eu consegui chegar numa interpretação melhor. Tive um debate sobre isso, falei, agora eu estou mais satisfeito. Porque esse negócio de conectar religião em latim ser isso, eu falei, tá, mas o que ele quer dizer? Porque eu não faltava uma pecinha para a gente ver. Eu concordo com você. Em religião, eu sempre vejo, né, a qual Kardec também coloca, que é o laço. E essa palavra laço, né, por alguns trabalhos que eu já li, vem do romano. Né? A família é um laço, né? A união de amigos é um laço. Então, esse laço com Deus, né, é o que nos une, né? Agora, muitas vezes nós, né, não apertamos esse laço. Né? Mas eu estou dizendo o seguinte, eu não conseguia fazer essa conexão tão claramente sobre a explicação que Kardec dá da religião. Porque ele só usa a palavra religião aqui, né? Rapidamente. Depois ele não usa mais na obra, pode procurar, é muito pouco. E aí ele explica e passa por essa questão do latim, que é religar, religare, não sei o que, religar, não sei o que. Ou seja, e que esse significado dele não tem nada a ver com o significado da religião atual, que aí ele explica claramente. A religião atual são rituais, são símbolos, tudo isso que a gente vê em todas as religiões. Papo furado que católico não tem símbolo, nem tem. E aliás, a gente descobriu que o espírita também tem, né? Rituais e tudo mais, que ele criou vários rituais. Você não me fala a memória, Satiro, em Kant, ele considera a religião natural. O espiritualismo nacional fala de uma religião natural, que é aquela que abrange universalmente a humanidade. Não, mas eu estou falando no sentido de religiosidade, não da religião formal. Justamente. Não, mas aí, vamos pensar assim, esquece Kant. As pessoas não estudam Kant, não estudam filosofia e não tinham domínio sobre o espiritualismo racional. Estou falando assim. Aí lá atrás, como é que eu vou fazer a conexão que Kardec fazia? Entendi. Eu não conseguia sair desse negócio de... Eu entendia que não era uma religião, porque não tem ritos, não tem nada. Mas esse não é o ponto principal. O ponto principal é a conexão com Deus. Qual é a conexão que a gente tem com Deus? É a questão da moral autônoma. De você ter as leis de Deus dentro de você. De você ter que adquirir e se conhecer para você se melhorar, para você evoluir moralmente. Ponto final. Aí fica claro. Agora eu estou me conectando com Deus. Isso aí sim. Né? Pô, senão ficava aquela coisa. É importante que a gente realmente estude a obra toda, né? E não fique... E compreenda a evolução do pensamento, tanto de Kardec quanto as ordens dos espíritos. O contexto que foi criado ele. Porque você tem uma visão parcial de um livro, você não pode julgar aquele livro como a obra toda. Não, você não pode julgar aquele livro pelos conhecimentos que existem hoje. Você tem que considerar qual era o conhecimento daquela época. Também, contextualizar. Aí a gente não tinha essa contextualização. Aí você traz para o que é hoje, fica óbvio, realmente, mas não fica claro, porque falta conhecimento, falta contexto, entendeu? De você ter uma leitura diferente. Paciência. Eu estou torcendo para que o novo trabalho do Paulo seja nesse sentido. O novo livro que ele está produzindo, né? Seja nesse sentido. Deve ser, né? Tudo indica que vai ser comentado. Os comentários vão lembrar a gente dessa parte, né? Vão dar uma lembrança, né? A gente tem que estudar, né? Isso daí. Porque uma pessoa que pega o livro e nunca leu o espiritualismo racional, nunca estudou, porque não existe uma obra, né? Não existe um livro. Eu digo nesse sentido assim, Satiro, de que por que o movimento espírita se equivocou em relação ao espiritismo? Começa na adulteração, né? Porque Kardec traz os conceitos... Da adulteração a gente já sabe que está lá no Autonomia, né? E no Nem Céu Nem Inferno, mas
Tem que estudar. Ele está produzindo aí um livro aí, eu acho que vai ser nesse sentido. Isso realmente eu não tenho ideia. Ok, então acabamos aqui, vamos começar finalmente a obra, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Espiritismo, olha aqui, é espiritualismo. Aí quando eu perguntei, a primeira vez que eu estudei isso, no meu centro espírita aqui, eu perguntei o que era espiritualismo. E aí veio a resposta. Espiritualismo são aquelas religiões que não são espíritas, tipo candomblé, tipo umbanda. Eu não esqueço essa nunca, cara. Principalmente, eu falei, meu Deus do céu, agora eu sei o que é espiritualismo. Mas me falaram na época também que o espiritualismo era um outro tipo de espiritismo. Que já existia. Não, aí tem, aí você vai ter as versões todas, né? Você vai ter, já teve gente que me disse, aí obviamente eu sei que não, porque eu estudei Kardec, né? Aí existe uma falta de estudo, que me disse o pessoal da Umbanda, que me disse que o espiritismo nasceu da Umbanda. Aí eu vou falar o quê, né? A gente fica quieto, né? Para não perder a amizade, né? Mas o cerne da questão, é o ponto-chave, é você ter esse conhecimento do contexto da época do espiritualismo nacional. O espiritismo é um desenvolvimento dele, né? Justamente. Por isso que é importante você estudar o espiritualismo nacional. Mas você vê, por exemplo, a primeira questão do livro dos Espíritos, foi, resumidamente, porque já se falava. Não, e aqui, você vê, por que ele, um dos motivos que eu percebo, outro dia eu estava, no ano passado, eu estava relendo esse trecho que eu comentei. Aí eu lembro que eu percebi o seguinte, por que ele fala tanto do espiritualismo? Porque 70% das pessoas eram espiritualistas. Inspirava isso, né? E o espiritismo não é espiritualismo, é uma evolução, é outra coisa que vai além. Desenvolvimento, exatamente. É um desenvolvimento, entendeu? Só que aí as pessoas que nunca estudaram, sabiam nem o que era espiritualismo, aí saíram com essa do Umbanda, aqui no Brasil pelo menos. Juro, eu vi isso várias vezes. Eu falei, meu Deus. Aliás, eu acho que isso está escrito na apostila da FEB, se eu não me engano. Isso está escrito na apostila da FEB. Eu tenho ela aqui, eu vou olhar. Está escrito no início do estudo da apostila da FEB. Essa palavra me intriga muito, já faz uns 3 meses que eu estou pensando nela e eu estou para comprar um livro indicado para ler, né? Que a pessoa diz que nesse livro vai falar sobre o espiritualismo na Inglaterra. E daí dá a impressão que tem essa palavra espiritualismo tá para 3 significados diferentes. Aí a gente tem que saber a história desses significados diferentes. Que são 3. Eu espero também que no novo livro do Paulo ele também coloque nesse sentido, sabe? Até o espiritualismo, acho que o próprio, né, não vamos ver isso aí, tem o espiritualismo, que é você, que tudo que se fala é contrário ao materialismo, mas o que se está comentando é espiritualismo racional. Justamente. Espiritualismo, essa palavra. É o contexto do espiritismo. Esse que é o sentimento que Kardec utilizou para colocar no papel as ideias do espiritualismo racional. É uma ideia que foi produzida, uma ciência, como ciência. A ciência filosófica. Filosófica. Justamente. Esse é o que nós estudamos. Existem outros? Provavelmente. Existem outras interpretações em várias línguas diferentes, né? Inclusive com outras palavras, ou semelhantes, né? Ok, pessoal. Avançamos um pouquinho, mas acabamos então. Então começamos na introdução, na próxima aula. Tá bom? Ô, Satiero. Oi. Eu vou postar lá no grupo algumas páginas da Revista Espírita referente a esse número 1 aí, tá? Ótimo, coloca lá para a gente ter como referência para estudo. A introdução, né? Isso. Ótimo. Coloca lá.
Boa leitura. E aí, semana que vem, já tem isso. Já tem um embasamento lá. Ótimo. Discutir, bater, falar, ler. Coloca lá qual é a revista, o artigo, etc. que a gente acha. Tá. Vamos estudar, então. Valeu. Grande abraço para você. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Ótima semana a todos. Tchau. Tchau.